E o Agricultura BR começa trazendo o mercado futuro da soja na Bolsa de Chicago. Soja que nos Estados Unidos teve informações positivas nesta última terça-feira, principalmente com vendas avulsas sendo confirmadas para a China, destinos não declarados e um dia no qual nós tivemos principalmente uma queda muito forte para o milho e isso acaba influenciando nos outros mercados. Daqui a pouco você vai ver como é que está o cereal, mas também principalmente como é que está a soja agora, é o que você confere na Agricultura BR. Soja que vem neste momento recuperando as perdas desta última terça-feira. Pelo menos se encerrasse agora o pregão, nós teríamos soja no mercado futuro recuperando as perdas de ontem. Posição de julho agora sobe 0,90% a 11 dólares 43 centes mais 50 por bushel os negócios. Posição de agosto, alta de 0,90% a 11 dólares 42 centes mais 50 por bushel. Setembro, elevação de 0,91%, negócios em 11 dólares 28 centes por bushel. Enquanto que novembro vem com um contrato negociado a 11 dólares 19 centes mais 75 por bushel, a elevação agora de 0,85%, porque novembro chegou a 11 dólares e 20 centes, o mercado se movimenta e movimenta-se com os números para cima neste momento. Vamos saber agora como é que está a operação com dólar comercial no Brasil, fundamento importante para os negócios com soja. Nós tínhamos ontem, por exemplo, soja caindo, o dólar também vindo numa estabilidade, então acabamos tendo recuo também nos estados brasileiros para o valor da soja. Mas por aqui você vê aqui que o dólar recua levemente, 0,41% de queda, negócios em R$ 3,39 mais 3, é o que acontece agora com o dólar comercial vindo em queda mais uma vez nesta quarta-feira. Depois que as chuvas do início de junho interromperam os trabalhos de colheita da cana-de-açúcar na região produtora de São Paulo, os trabalhos, enfim, voltaram a acontecer na semana passada com o retorno do clima mais firme. Com isso, o processamento da cana voltou a se recuperar, voltou a recuperar o movimento e, com isso, a produção de etanol cresceu. Na semana passada, a produção mais elevada fez com que os preços recuassem no mercado atacadista de São Paulo, derrubando toda a alta acumulada neste mês de junho. Vamos acompanhar na tela agora como estão os preços do etanol aqui no Brasil. Veja que o etanol hidratado, que vinha em movimento seguido de alta, na semana passada, semana encerrando no dia 17 de junho, voltou a recuar, caiu para R$ 1,47 mais 43 por litro, uma queda de 4% em relação ao fechamento da semana anterior. Vamos agora à tela que traz o preço do etanol anidro, que é aquele misturado à gasolina. Você vê o mesmo movimento acontecendo, os valores vinham em alta seguida logo após essa interrupção dos trabalhos de colheita causados por conta da chuva, principalmente no estado de São Paulo. Com o retorno da moagem da cana-de-açúcar no estado paulista e o consequente produção maior de etanol, os valores recuaram novamente. O recuo para o anidro foi de 3,1% na semana, levando o preço do litro a R$ 1,68 mais 0,8 por litro. E o corte e a moagem de cana-de-açúcar vem sendo bastante influenciado pelas questões climáticas. O clima vai determinando como é que os trabalhos acontecem no campo. E para saber o que vai acontecer no centro-sul do Brasil, que é a principal região produtora, vamos conversar agora com a Nadiara Pereira, que nos traz os destaques para a previsão do tempo. Olá, Nadiara. Nadiara, está tendo esse trabalho de campo com a cana-de-açúcar, a oferta de etanol começa a ficar maior. Como é que fica a previsão do tempo para as áreas onde estão tendo esses trabalhos? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Agora, a expectativa é que o tempo seco ganhe cada vez mais força para os próximos períodos em partes do centro-sul do Brasil. A gente acompanhou o início de junho muito úmido, que prejudicou não só o corte e a moagem da cana-de-açúcar, mas várias outras culturas. E hoje também o tempo está bastante carregado. Esse início de semana foi marcado por chuvas fortes em partes do Paraná e hoje o tempo está mais carregado entre Paraná, São Paulo e algumas áreas da faixa leste de Mato Grosso do Sul. Então, esse tempo ainda bastante carregado atrapalha momentaneamente o corte e a moagem da cana-de-açúcar, mas para os próximos dias a expectativa é que o ar seco
volte a ganhar força, principalmente entre o sudeste e o centro-oeste. Até o dia 26, agora do mês de junho, a gente observa que a chuva volta com forte intensidade para o extremo sul do Brasil, especialmente no final de semana vai chover forte entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina, até o oeste paranaense, mas aqui sobre boa parte do interior do Paraná, sudeste e centro-oeste, teremos tempo mais seco predominando ao longo dos próximos períodos, o que deve favorecer o avanço do corte e a moagem da cana-de-açúcar. Então, essas instabilidades que estão atuando no estado de São Paulo, elas devem persistir até amanhã, então ainda pode chover na divisa de São Paulo com Minas Gerais, mas a partir já da sexta-feira o tempo seco ganha mais intensidade. No próximo período, entre 27 de junho e 1º de julho, o tempo seco vai continuar ganhando força no interior do Brasil. Em toda esta área branca do mapa não tem previsão de chuva. Isso indica que o avanço aí da moagem, da colheita da cana-de-açúcar deve ir bem nesses próximos dias. Sobre o Rio Grande do Sul é que deve continuar chovendo. Nesses próximos períodos a gente deve acompanhar a chuva mais concentrada nos extremos sul e norte do Brasil, além do litoral nordestino. Pelo menos até o dia 6 agora do mês de julho, não tem previsão de chuva forte no interior do sudeste e do centro-oeste e até mesmo no Paraná, apesar do retorno das pancadas de chuva, serão muito isoladas e com baixos acumulados. Então, por enquanto, até o dia 6 de julho, primeira semana então do próximo mês, expectativas boas aí para os trabalhos de campo nas áreas produtoras de cana-de-açúcar. Fabiano. Tá certo, Nadiara, obrigado pela participação. Daqui a pouco ela retorna com informações, principalmente para o estado do Paraná, tem participação de telespectadores daqui a pouco no Agricultura BR. Por aqui a gente segue falando sobre a safra de cana-de-açúcar no Brasil e a sua influência nos preços, tanto do açúcar quanto do etanol. Há pouco você via eu comentando a respeito do recuo nos valores do etanol aqui no Brasil, já que o tempo voltou a ficar mais firme e permitiu com que as usinas processassem mais a cana e produzissem o etanol. Mas no caso do açúcar, o produto ainda não sentiu o retorno desse tempo mais firme e os valores seguem subindo aqui no Brasil. De acordo com o indicador CPEA, que mostra o valor do açúcar negociado no estado de São Paulo, o preço do açúcar cristal especial está rondando agora a casa dos R$ 86,00 a saca. Este é o maior valor nominal para o produto desde quando a série CPEA começou a ser feita lá atrás em 2003. Vamos acompanhar na tela agora quanto foi negociada a saca ontem no estado paulista. Veja que o valor alcançou R$ 85,90, um leve recuo de 6 centavos em relação ao fechamento da última segunda-feira, dia 20, mas ainda assim acumulando alta muito expressiva neste mês de junho. A alta alcança 11,40%. O motivo é a pouca oferta ainda do produto no mercado físico nacional e também a expectativa de déficit global do produto no cenário internacional, já que os preços do açúcar lá fora estão em alta. Isso também influencia os negócios no Brasil. E os preços vêm em alta, assim, numa média para os valores negociados com açúcar. Hoje, ele recua um pouco lá na Bolsa de Nova York, que nós vamos acompanhar agora os posicionamentos para a plataforma Ice Filters. Nós temos aqui destaque para o açúcar, que neste momento tem negócios na posição de julho, com queda de 0,77% a 19 centes mais 9 por libra-peso. Outubro também negociado na casa de 19 centes por libra-peso, com recuo de 0,72%. Queda para a posição de março de 2017 de 0,46%, 19 centes mais 45 por libra-peso. E a posição de maio vem quase em 19 centes também, 18,75 por libra-peso, totalmente estável. Vem os negócios aí nessa posição. Hoje, leve recuo para o açúcar negociado na Bolsa de Nova York. E olha, aproveite para entrar em contato conosco aqui no Agricultura BR, mande a sua mensagem para o Facebook, para o Twitter e também para o nosso WhatsApp, o número está na tela, 67 996562266, porque daqui a pouco você vai ter informações a respeito da produção e também exportação de laranja e suco de laranja do Brasil. E ainda nesta edição você tem informações a respeito do enfraquecimento da alta no preço do trigo no Brasil. Você vai saber todos os motivos já já aqui no Agricultura BR.
No Paraná, o clima chuvoso tem causado muitos transtornos à agricultura do estado neste mês de junho. A gente vai voltar a falar com a Nadiara agora, direto da Somar Meteorologia, para saber mais informações sobre o clima no estado paranaense. Oi, Nadiara, boa tarde para você. O tempo por lá está muito chuvoso, prejudica muitas culturas, em especial o milho de segunda safra, né? O tempo por lá deve melhorar nos próximos dias? Deve sim, Juliana. Teremos dias melhores agora para a agricultura no Paraná nesses próximos períodos. E não foi só a chuva que trouxe prejuízos, tivemos também as geadas do início de junho, entre a primeira e a segunda semana, que trouxeram bastante danos para as lavouras de milho, também de café e especialmente do feijão. E agora a chuva que cai nestas áreas que já foram afetadas trazem aí mais problemas para estas culturas. Para os próximos dias, a expectativa é que essa chuva diminua e o ar seco ganhe força. Por enquanto, já choveu em algumas áreas do Paraná mais de 100 milímetros, principalmente aqui no centro e norte do estado. Hoje o tempo ainda continua bastante chuvoso por lá e isso tem deixado o solo bastante encharcado. A gente observa aqui quase todo o estado paranaense com índices de umidade do solo de até 100%. Então, apesar desse excesso de chuva atrapalhar algumas atividades no campo, tem garantido melhores condições de umidade para o cultivo das culturas de inverno, agora nos próximos dias que teremos tempo seco e que vai favorecer as atividades no campo. Durante este próximo período, até o dia 26 de junho, a chuva retorna para o oeste paranaense durante o final de semana, com volumes que podem chegar até 50 milímetros, só que desta vez a chuva não se espalha pelo interior do estado. Em toda esta área, entre o leste e norte do Paraná, teremos tempo firme neste período. E no próximo período, entre 27 de junho e 1º de julho, o tempo seco vai predominar em todas as regiões. Então teremos condições boas tanto para a colheita do milho e também cuidados com as áreas produtoras de feijão, como também para a colheita e secagem dos grãos de café, além também do plantio do trigo, a então cultura de inverno. Durante o próximo período, entre 2 e 6 de julho, a chuva até retorna para partes do Paraná, mas não deve comprometer por muito tempo as atividades no campo, porque é uma chuva bem mais leve e isolada. Então, é aquela chuva que atrapalha momentaneamente as atividades, mas não deve chover por um período muito prolongado sobre o Paraná nesses próximos dias. Juliana. Ok, Nadiara, obrigada então pelas informações. Até já. Bom clima no Paraná deve dar uma trégua aí nos próximos dias. Fabiano. A Nadiara falava sobre o clima no Paraná, Juliana. Vamos saber então como é que estão os valores praticados no estado. Valores para o milho, que é a grande safra, a grande produção que está sendo trabalhada no estado nesse momento em colheita e que apresenta nos últimos 30 dias uma queda de 17,51% nos valores médios para a saca de 60 quilos. É o que nós vamos acompanhar agora, valores médios para o Paraná. Você observa que no dia 21 de maio tinha um valor de R$ 54,50. No dia 30, R$ 53,75. Chegou ao dia 3 de junho ao valor máximo dessa série histórica, R$ 55,50 a saca de 60 quilos. Já no dia 14, caía para R$ 51,50. Nesta última segunda-feira, R$ 48,50. E aí está caindo bastante todos os dias, né? Cai mais de R$ 1 por dia. Hoje nós temos nesse dia 22, quarta-feira, R$ 45,00 a saca de 60 quilos do milho no estado do Paraná, valores que recuam por conta dessa colheita que vai se adiantando no estado. Por aqui a gente segue falando, agora eu vou mudar de estado e vou mudar também de região. Paraná na região sul, agora vamos ver como é que estão as condições na região centro-oeste do país. E eu vou começar pelo maior produtor, que é o estado do Mato Grosso. Mato Grosso tem uma situação um pouco distinta. Isso porque por lá se tinha aquela situação, convicção principalmente dos produtores em relação aos valores mínimos praticados para o estado. Não estavam fazendo negócios principalmente abaixo de R$ 30, R$ 31, num valor médio, tá? Se tinha valores sempre um pouco acima disso ou em torno disso. Acontece que houve algumas correções, principalmente quebra de contratos de corretoras, de tradings que operam também naquela região, e parte do milho que tinha sido adquirido com antecipação
começa a ser agora comercializado também no próprio estado. Isso deu uma pressão um pouco maior de queda sobre o estado de Mato Grosso. Esse é um dos fatores que fez com que o Mato Grosso, entre segunda-feira, que tinha um recuo de 20% nos últimos 30 dias para o valor da saca de 60 quilos, hoje você vai ver que esse recuo fica acima de 30% no acumulado de 30 dias no estado de Mato Grosso, portanto uma queda um pouco mais expressiva para o milho em Mato Grosso, é o que você acompanha comigo agora. Temos aqui na tela, no dia 21 de maio eram R$ 40,50 a saca de 60 quilos, no dia 31 chegava a R$ 38,00 a saca. No dia 3 de junho o valor recuou para R$ 33,50, no dia 14, R$ 32,75, no dia 20, segunda-feira, esse valor já era de R$ 31,50. Neste último dia 21 de junho, acabou perdendo o piso de R$ 30 e nesse dia 22 cai para R$ 27,50 o valor da saca de 60 quilos no estado do Paraná, do Mato Grosso, perdão, caindo no Mato Grosso então para R$ 27,50 a saca de 60 quilos. A queda no Mato Grosso é bastante elevada, essa queda alcança 30,43%. Esse que é o número que chama a atenção no Mato Grosso, por conta dessa aplicação, desse desenvolvimento de que algumas tradings colocaram esse milho que tinha sido já comercializado, agora negociando no estado, a queda de um dia para outro praticamente, que era de 20%, vai para 30%, porque aí os negócios ficaram bem mais achatados, teve uma pressão negativa bem mais forte no estado do Mato Grosso. Dando continuidade aqui, mais um estado, continuamos falando agora da região centro-oeste, nós temos aqui o estado de Goiás, que no dia 21 de maio tinha um valor de R$ 48,25 a saca, no dia 31, R$ 49,50 a saca de 60 quilos de milho, são valores médios. No dia 3, chegava a R$ 50, foi o valor de pico nesse período analisado. E esse valor de pico no dia 3 de junho é comum em todos os 3 estados do centro-oeste, Mato Grosso do Sul e Goiás. Goiás foi no dia 3 de junho também a R$ 50. No dia 8 de junho, o valor de médio era de R$ 48,25 a saca de 60 quilos, dia 16, R$ 45, e no dia 22, hoje, portanto, quarta-feira, R$ 39,00 é o valor da saca de 60 quilos no estado de Goiás, portanto, uma queda de 19,18% para o valor médio da saca de 60 quilos do milho. Os valores recuam bastante, como você pode observar, isso por conta, claro, de uma colheita que vai acontecendo mesmo em Goiás, onde a quebra foi grande, se tem recuo para o valor da saca de 60 quilos do milho. Mas eu lembro sempre que em todos esses estados que nós estamos trazendo aqui, os valores para este período são históricos, portanto, valores nominais que nunca tinham sido alcançados para a saca de 60 quilos do milho em nenhum desses estados em tempo algum. Vamos agora trazer o último estado em destaque, é o Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul tem nos últimos 30 dias um recuo acima de 20% para a saca de 60 quilos. Valor médio, portanto, está na tela. No dia 21 eram R$ 48,75, no dia 31, R$ 47,00 a saca de 60 quilos, no dia 3, R$ 44,00, dia 8, R$ 46,00 a saca de 60 quilos, dia 20, R$ 39,50 na última segunda-feira, e nesta quarta-feira, 22, R$ 37,00 é o valor da saca de 60 quilos do milho no Mato Grosso do Sul. Valor médio, você observa que a queda nesse estado é de 24,11%. Vamos continuar vendo os preços do milho no Brasil, mas agora no mercado futuro. A posição de mais curto prazo na BMF-Bovespa hoje cai e cai bastante, veja só. Posição de julho recua mais de 1% agora e leva os preços da saca de 60 quilos do milho a R$ 42,25. A posição de setembro é a que tem a maior liquidez, ou seja, o maior volume de contratos negociados no momento são acima de 5.600. Essa posição opera praticamente na estabilidade, quase no mesmo valor de fechamento de ontem. Os negócios agora variam 0,07% de valorização positiva e eles vêm a R$ 40,15 por saca. Já o milho negociado na BMF para entrega em novembro vale agora R$ 43,50, com posição em alta de 0,86%, e aquele para entrega em janeiro do ano que vem é negociado agora a R$ 44,25 a saca. Essa posição sobe com expressão, tem alta de quase 1,5% agora. Você confere agora mais cotações do milho no Brasil
no cenário físico nacional em cada estado produtor. Acompanhe. A Agricultura BR segue com destaque para o milho, mas agora no cenário internacional. O cenário internacional está chamando muita atenção nesta semana, principalmente por conta da ação do que aqui na Agricultura BR nós colocamos com as informações, claro, daquilo que chegam de operadores de mercado, principalmente de fundos de investimentos nos Estados Unidos, que resolveram, de certo modo, liquidar algumas posições, alguns contratos. Então, vou ter que trazer um contexto. Antes de falar do contexto, para você que está esperando saber o que acontece com o milho neste momento, milho sobe, mas milho perto daquilo que perdeu ontem, quase 6% de queda nas posições de mais curto prazo, milho recupera aí pelo menos 10% daquilo que perdeu ontem. É o que você vai ver daqui a pouco, o milho está subindo, mas muito pouco frente às perdas dessa última terça-feira. Agora, em relação ao que acontece neste mercado, o mercado norte-americano, Bolsa de Chicago, nós temos algumas situações. Uma delas era a expectativa de investidores, de fundos de investimento, que estavam acompanhando os mapeamentos de previsão do tempo, de clima. Esses mapeamentos todos apontavam para a seca, uma situação de pouca chuva, agora neste momento atual de safra lá nos Estados Unidos, o que poderia colocar em risco, prejudicar ainda a produção de milho norte-americano. Além disso, sempre se teve aquela previsão de que lá muito próximo à colheita do milho nos Estados Unidos, o Laninha poderia trazer frio e um frio mais intenso antes da hora, o que faria ou tornaria a quebra na safra americana uma situação bastante evidente. Essa situação ainda existe. Mas o que acontece? Como nos últimos 10 dias se apresentaram chuvas, principalmente no meio oeste norte-americano, nós tivemos uma terça-feira que teve chuvas mais intensas no meio oeste norte-americano, com previsões de chuvas que adequariam o solo nos Estados Unidos. Fora isso, na segunda-feira nós tivemos um relatório que mostra que o desenvolvimento das lavouras de milho nos Estados estão muito bem. Não tem nenhum problema com o desenvolvimento das safras naquela relatório de acompanhamento de lavouras que você acompanhou aqui no Agricultura BR. Com todas essas informações em mãos, parte desses fundos de investimento resolveram liquidar partes dos seus contratos. Para muitos, e no noticiário internacional, alguns já falavam que muitos liquidaram praticamente toda a totalidade, aquela situação toda. A Agricultura BR acredita que não houve isso, porque se há ainda risco para a safra norte-americana de milho, é muito provável que não tenham liquidado todos esses contratos. Mas venderam muito nesta última terça-feira, o que causou aquela queda muito forte. Nós trouxemos esse editorial nesta última terça-feira, na edição das 17 horas, explicando um pouco desse ocorrido com essa queda mais forte do milho. E como eu já dizia, hoje milho sobe, recupera um pouco das perdas desta última terça-feira, e é o que você acompanha comigo agora. Nós temos milho em Chicago, você acompanha aqui o que acontece por lá, você observa que julho sobe 0,75%, mas isso não é o suficiente ainda para recuperar o piso de $4 por bushel. Está em $3,99 mais 25 por bushel. Por esse número, você que está em casa, que não acompanhou ontem às 17 horas a edição ao vivo do Agricultura BR, uma edição curta, mas que traz para você fundamentos importantes de mercado. Você não viu aquela queda muito forte de ontem, mas agora você está vendo que recupera um pouco. Você tinha o milho nessa posição um pouco acima de $4, em 4,11, 4,12, e agora abaixo de $4 é o que vem acontecendo com a posição de julho. Posição de setembro ganha agora 0,49%, negociada a $4,04 por bushel. Dezembro com negócios em $4,09 mais 50 o bushel, com alta de 0,18%, e março de 2017, $4,16 mais 75 bushel, uma alta de 0,24%, recuperação em Chicago para o milho, mas nada que recupere mesmo, né? Tem uma alta hoje, mas nada que recupere mesmo aquelas quedas fortes desta última terça-feira.
O assunto agora é para outro cereal que, de certo modo, nos negócios na Bolsa de Chicago, andam de mão dadas com o milho. Eu estou falando do trigo. E antes de falar do que acontece em Chicago em relação aos valores praticados, eu trago agora uma informação importante sobre um grande produtor e consumidor de milho do mundo, a Índia. A Índia regularmente tem sido notícia na agricultura BR por conta de alguns fatores que têm sido apresentados por lá que vão dando conta de uma importação bem maior do que os indianos estão acostumados. Agora, nos números oficiais da Índia, por exemplo, pode-se ter, no ano de 2016, a maior importação há 10 anos. Tem 10 anos que não acontece uma importação tão forte como o que pode acontecer no ano atual. Desde 2006, não se alcança uma importação de trigo na Índia que alcançasse essa marca que eu vou falar agora, 5 milhões de toneladas de milho, de trigo. Mas por que isso acontece? A Índia passa por certas dificuldades, as dificuldades foram criadas por 3 anos seguidos de quebra causado pela seca, e isso faz com que os indianos necessitem comprar mais trigo no mercado internacional. Vamos comparar agora o ano de 2006 com o ano de 2016, é o que você tem aqui. 2006, os indianos tiveram a sua importação recorde de trigo, foram 6 milhões e 700 mil toneladas. Em 2016, pode chegar a 5 milhões de toneladas, pelo menos na visão daquilo que está acontecendo na Índia, de acordo com o próprio governo. É importante lembrar também que pode haver um recuo também na produção, na casa de 2%, e se recuar 2% a produção indiana, a Índia vai produzir 85 milhões de toneladas. É muito trigo produzido na Índia, mas para um país extremamente populoso, é o segundo maior país populoso do mundo, e com 85 milhões de toneladas, falta trigo nesse país, e aí a importação chegaria até 5 milhões no ano de 2016. Vamos acompanhar agora como é que está o cenário internacional do trigo, só que agora nos negócios. Vamos saber como é que está trigo nos Estados Unidos. Hoje nós temos uma leve alta, posição de julho ganha 0,38%, negócios a 4 dólares 60 centes, mais 25 bushel. Setembro com alta de 0,15%, 4 dólares 73 centes mais 25 bushel. Dezembro, 4 dólares 94 centes o bushel, com elevação de 0,15%, enquanto que a posição de março de 2017 vem totalmente na estabilidade, 5 dólares 13 centes mais 25 por bushel. São os números do trigo no cenário internacional, negócios na Bolsa de Chicago neste momento. Destaque agora é o Brasil. Depois de subir com muita força, o preço do trigo no mercado físico brasileiro começa a dar sinais de estabilidade e até de enfraquecimento em algumas regiões. Segundo o CPEA, a procura pelo cereal por parte do setor de ração animal, que até então estava bastante aquecida, começa a diminuir com a maior disponibilidade do concorrente milho no mercado, já que os trabalhos de colheita do milho safrinha avançam sobre as regiões produtoras do Brasil. Além disso, os moinhos de trigo nas regiões produtoras também já se mostram bastante aquecidos. Ainda os pesquisadores do CPEA dizem que, apesar da disponibilidade do trigo continuar baixa no mercado físico brasileiro, a alta agora no cereal deve ser bastante limitada, portanto, o bom momento do trigo no Brasil já chegou ao seu pico e agora começa a baixar novamente. Vamos acompanhar na tela agora os valores negociados pela tonelada do cereal em ambos os principais estados produtores, Rio Grande do Sul e Paraná. No Rio Grande do Sul, o valor da tonelada do trigo brando caiu ontem para R$ 840,45. A queda no dia foi de 0,73%, o que derrubou um pouco a alta bastante acumulada no mês de junho, que alcança no momento 7,98%. Vamos acompanhar agora os valores no Paraná, quando o preço do trigo pão ou melhorador ontem registrou o valor de R$ 897,40. Uma leve alta em relação ao fechamento da segunda-feira, mas que no acumulado do mês de junho ainda não muda muito. A alta alcança 7,5%, apesar da queda acumulada que a gente vê acontecendo nos últimos dias. Por aqui a gente confere mais cotações do trigo agora para cada município produtor do estado do Paraná.
Bom, daqui a pouco no Agricultura BR você vai saber como é que estão os valores médios da soja em todo o país. E você vê ainda nessa edição que os produtores discutem com o governo federal os preços mínimos para vários produtos brasileiros. Não saia daí, o Agricultura BR volta em instantes. Preocupados com o preço mínimo estabelecido pelo governo federal para as culturas do arroz, feijão, milho e algodão, associações e entidades ligadas a estes setores produtivos no Brasil procuraram em Brasília o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Neri Geller, para fazerem uma reunião. Você vai ver agora o que o diretor executivo da Abrapa, o Márcio Porto Carreiro, da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, falou após essa reunião. OCB, CNA, a Abramilho, o pessoal do arroz e nós do algodão. O resultado final que deu para perceber a boa vontade do governo e do secretário em promover esse reajuste dos preços mínimos, que estão realmente defasados. E a questão de confronto de planilha de custo, Conab, com as outras entidades, arroz e milho está muito próximo, parece que tem uma facilidade grande para chegar num valor aí que dê conforto para o produtor de milho e de arroz e de soja também. O problema é o algodão, né? Tem uma defasagem muito grande, uma diferença que nós vamos ter que descobrir aonde está entre o cálculo que a Conab faz do custo de produção de algodão e o nosso cálculo. Hoje ele já estaria articulando com a Conab primeiro e depois a negociação com o Ministério da Fazenda. A nossa demanda não seria atendida de forma nenhuma na proposta que a Conab encaminhou para o Ministério da Agricultura. Isso nos deixaria extremamente frustrados, que já o último reajuste foi em 2014. De lá para cá nós tivemos no mínimo 18% aí de inflação. Bom, vamos seguir falando então sobre este assunto que a gente via aí na Sonora, do representante do setor de algodão aqui no Brasil. Vamos falar dos preços do algodão agora no mercado físico nacional, mas de acordo com a metodologia do CPEA. Vamos primeiro acompanhar os valores na tela. Você vê que o preço no mercado atacadista de São Paulo vem caindo nesses últimos dias. Alcançava ontem R$ 2,67 mais 93 por libra-peso, um reajuste negativo também no dia de ontem. No acumulado deste mês de junho, o preço do algodão tipo 41 folha 4, que é esta cotação que você vê em tela, que é a apuração feita pelo CPEA, acumula queda no mês, a queda é de 0,40%. Olha, falando um pouquinho sobre o CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Agropecuária e que é este indicador que a gente traz aqui no Agricultura BR para diversas culturas. Você, produtor rural, que quer saber mais informações sobre como é feito cada preço destes que você acompanha aqui no programa conosco, basta acessar o site deles, CPEA, e você encontra a metodologia específica para cada uma das culturas, onde você clica em cada cultura no topo do site, algodão, arroz e demais produtos agropecuários do Brasil. Você visualiza os preços praticados pelo mercado nos últimos dias, como você acompanha aqui conosco no programa também, e clicando no link metodologia, lá está a especificação completa do CPEA para cada apuração feita pela instituição. Por aqui a gente segue falando de algodão, acompanha agora as cotações no Mato Grosso. Mudando de cultura, vamos falar agora sobre os preços do arroz aqui no Brasil. O preço da saca de 50 quilos do grão em casca alcançou, enfim, a casa dos R$ 47,00 no estado do Rio Grande do Sul. Ontem foi mais um dia de alta, que ajudou a acumular a alta já somada neste mês de junho, que é expressiva. Veja comigo na sua tela como que o mercado vem operando nestes últimos dias. Ele via em ritmo frequente de alta nestes últimos dias. Na segunda-feira, dia 20, chegou a representar um recuo, mas ontem voltou a operar em alta,
agora ultrapassando a casa dos R$ 47,00 a saca. Essa cotação do CPEA é para o arroz em casca tipo 1, posto na indústria do Rio Grande do Sul, valores à vista. No acumulado deste mês de junho, o valor do arroz em casca por lá já subiu 7,84%. Agora, nesse novo patamar de R$ 47,00 a saca. Você fica agora com as cotações do arroz beneficiado por lá. Por aqui a Agricultura BR agora traz os destaques para o café e agora começando pelo café Robusta negociado na Bolsa de Londres. Por mais um dia vem em alta no café negociado nessa bolsa. Nós temos aqui Robusta agora invertendo, vinha em alta há poucos segundos. Você tem aqui a posição de julho agora recuando 0,05%, 1.682 dólares a tonelada. Setembro, 0,11% de queda, invertendo o que vinha acontecendo com o Robusta, 1.713 dólares por tonelada. Novembro vem totalmente na estabilidade, 1.730 dólares por tonelada. São os negócios agora com café Robusta, o mercado mudando rapidamente. Robusta que é uma referência importante para o café Conilon nos estados do Espírito Santo, Rondônia, principalmente Bahia, também grande produtor de café Conilon, que você acompanha todos os dados e também as informações aqui no Agricultura BR. Vamos saber então, Fabiano, como estão os valores do café Conilon no mercado físico nacional. Olha, neste mês de junho, os valores não oscilaram muito não, continuam na casa dos R$ 389, R$ 390 por saca de 60 quilos. Veja comigo na sua tela que ontem o preço da saca de 60 quilos do Conilon, negociada no estado do Espírito Santo, teve uma baixa expressiva em relação à alta também expressiva que a gente viu acontecendo na segunda-feira, dia 20. Na segunda-feira, o valor alcançava quase R$ 393 a saca, mas ontem perdeu toda essa alta, levando o preço da saca para R$ 389,71. Esta cotação que você vê na tela é do café Conilon tipo 6, peneira 13 acima. Valores à vista e o produto para ser retirado na origem, ou seja, no estado do Espírito Santo. No acumulado deste mês de junho, os valores não oscilaram muito, como eu dizia há pouco, acumulam alta apenas de 0,24%. Produtores capixabas de café arábica, atenção agora também para as cotações desta variedade. No próximo bloco tem mais destaques para o café. Você vai ver que as chuvas e a baixa temperatura no sul de Minas Gerais aceleram o processo de maturação do grão. E ainda hoje você vai ver que o presidente em exercício, Michel Temer, toma decisões em relação à maior crise de abastecimento de feijão do país. É o que você confere logo mais no Agricultura BR. No próximo mês de agosto, tem oportunidade de fazer negócios aqui pelo SBA. Irão à leilão 31 propriedades rurais localizadas no município de Comodoro, no estado do Mato Grosso. Você vai conhecer agora algumas dessas áreas que são aquelas que são agricultáveis na reportagem de Valdir Pacheco. Vem aí o maior leilão de fazendas realizado no Brasil. Este leilão será híbrido, ou seja, presencial com o leiloeiro ou online pela internet, agora no mês de agosto, em São Paulo. As melhores áreas agricultáveis da massa falida Boi Gordo estão localizadas no município de Comodoro, no oeste de Mato Grosso, em uma região privilegiada e muito conhecida por integrar sistemas produtivos, tendo como principal cultura a soja, que na sequência produz milho, algodão, cana, girassol, feijão calpi e boi safrinha. A área, com 135 mil hectares, foi dividida sob a responsabilidade do agrônomo e consultor Maurício Mendes. O grande desafio que a gente tinha enquanto equipe técnica
era justamente pegar essa área, 135 mil hectares, uma área quase do tamanho do município de São Paulo, e fazer dessa área divisão em áreas menores, que embora menores teriam média de 5 mil hectares, e que essas áreas, mesmo menores, permitissem escala de produção, até mesmo para investidores ou agricultores, pecuaristas que vierem de uma distância maior para a fazenda, né, para a área. Na divisão da área, foram usados alguns critérios pelo agrônomo. O primeiro deles foi aptidão. Então, muitas áreas já têm agricultura ou já têm pastagem, e a gente então fez uma divisão lógica que levasse em consideração a aptidão agrícola. A segunda questão foi a questão ambiental. Nós não quisemos fazer propriedades que não tivessem autossuficiência ambiental. Portanto, todos os lotes, com pequenas exceções, têm a área aberta, portanto, já esse uso de solo sendo feito com agricultura ou pecuária, e a compensação ambiental das reservas, das APPs, já no próprio lote ou fazenda. A terceira questão é a questão do acesso. As fazendas ou lotes, elas têm acessos independentes. Então, não é preciso a permissão de um vizinho para poder chegar no seu lote. E a quarta é levar em consideração as próprias questões internas da propriedade. Muitas vezes você, olhando para o mapa, você não percebe que tem um rio que é intransponível, você teria que fazer uma ponte muito grande para chegar do lado de lá da propriedade. Então isso não acontece. Todas as propriedades têm uma logística interna muito boa. Tá aí, o mês de agosto está chegando. Não perca esta oportunidade única de participar deste leilão das últimas e mais importantes fazendas remanescentes da massa falida Boi Gordo. Para maiores informações com diversos estudos técnicos e detalhados, você obtém através do site que aparece no seu vídeo com telefone para contato. Valdir Pacheco para o SBA. E o Agricultura BR traz agora os destaques para a produção brasileira de laranja. E de acordo com a Dido Agrícola, aqui no Brasil, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a produção brasileira de laranjas deve ter uma forte redução na temporada 2016-2017. Essa redução pode representar uma queda na produção até de 14% em relação ao que se deve produzir na temporada 2015-2016. Vamos ver agora como é que fica essa produção nacional. Nós temos aqui duas colunas, a primeira é a temporada 15-16 e a segunda 16-17. Observe que a 15-16 representa uma produção de 409 milhões e 700 mil caixas de 40 quilos e 800 gramas. Portanto, a temporada 15-16 brasileira deve encerrar em 409 milhões e 700 mil caixas de 40 quilos e 800 gramas. Agora, temporada 16-17 fica 14% inferior, pelo menos na visão do Adilo Agrícola norte-americano, que fica aqui no Brasil. De acordo com ele, ele deve ficar a produção brasileira em 351 milhões e 700 mil caixas de 40 quilos e 800 gramas, recuo, portanto, de 14% em relação àquilo que se deve produzir na temporada 15-16, a visão norte-americana do Adido Agrícola sobre a produção de laranja. Bom, e a maior parte dessa laranja, ela é para a produção de suco, e o suco de laranja produzido no Brasil deve também ter redução na visão do órgão norte-americano. Confira comigo então como é que fica essa produção de suco. Você observa aqui que o Adido Agrícola americano prevê que na temporada 15-16 o Brasil deva fechar com 997 mil toneladas de produção de suco de laranja, enquanto que a temporada 16-17 deve contar com recuo para 885 mil toneladas de suco de laranja produzidos. Esse é o fator que nós devemos ter apresentado de acordo com o Adido Agrícola norte-americano. Se for confirmada essa produção de suco de laranja aqui, de 997 mil na temporada 15-16 para 885 mil toneladas de suco na temporada 16-17, se confirmados os dados, será uma queda de 11% na produção brasileira de suco de laranja.
Nós temos mais dados, temos mais informações a respeito dos citros da laranja, principalmente aqui no Brasil. Próximo gráfico, nós temos aqui na tela, são as exportações de laranjas do Brasil. Aqui, mais uma vez, em caixa. Você vê que elas ficam totalmente alinhadas, são 600 mil caixas que devem ser exportadas na temporada 15-16 e também na 16-17, portanto, 600 mil caixas de 40 quilos e 800 gramas devem ser exportadas na temporada 15-16 e na 16-17 também. As recentes chuvas e também queda na temperatura têm feito com que a maturação dos grãos fique acelerada na região produtora de café do sul de Minas Gerais, em especial no município de Boa Esperança. Segundo o Sindicato Rural do município, os grãos estão passando da fase verde para a fase seco, direto, sem passar pela fase de grão cereja, que é quando o café atinge o ponto ideal de maturação. As informações do sindicato ainda dão conta de que a produção do café cereja descascado deve cair em 50% no município nesta safra por conta dessa maturação mais acelerada. Além disso, a qualidade do grão que está sendo colhido tem 30% a menos de qualidade. Na região de Boa Esperança, a colheita atinge agora cerca de 45% de todos os cafezais em produção e o clima continua preocupando os produtores. É sobre este assunto que a gente vai seguir falando aqui no Agricultura BR, porque vamos ao vivo até a Somar Meteorologia voltar a falar com a Nadiara, que tem mais informações sobre o clima no sudeste do país, em especial sobre estas regiões produtoras. Nadiara, como que fica o tempo então sobre o sul de Minas em especial e essa região como um todo? Olha, Juliana, por enquanto algumas instabilidades estão se espalhando pelo sudeste do Brasil, então entre hoje e amanhã ainda provocam chuva, só que o destaque agora para os próximos dias é o aumento do tempo seco, então as condições voltam a ficar mais favoráveis, principalmente para a colheita do café, só que por enquanto ainda baixas temperaturas, o solo está mais úmido, então dificulta um pouco ainda a secagem dos grãos. As chuvas fortes do início de junho trouxeram bastante umidade, a gente observa que toda a área de São Paulo, sul de Minas até o Rio de Janeiro, solo bastante encharcado com índices de umidade acima de 70%. Por outro lado, situação crítica sobre as áreas produtoras do estado capixaba, onde o solo está bastante seco, com índices abaixo de 10%. As áreas de instabilidade que atuam, por enquanto, sobre o sudeste, amanhã devem espalhar chuvas entre São Paulo, Triângulo e Sul Mineiro e partes do Rio de Janeiro. Então, por enquanto, até a quinta-feira, a colheita e a secagem dos grãos de café devem seguir ainda em fase mais lenta por causa desse tempo mais instável. Por outro lado, o tempo mais seco aqui no centro e norte de Minas Gerais e partes do estado capixaba. Durante a tarde, as temperaturas não devem subir muito, temperaturas bem amenas aqui sobre o estado de São Paulo e sul de Minas Gerais, o que também dificulta a secagem dos grãos. Para os próximos 5 dias, a expectativa é de diminuição das chuvas. Essas pancadas que atingem a divisa de São Paulo com o estado de Minas Gerais devem ocorrer somente nesta quinta e na sexta-feira a chuva já perde bastante intensidade e no final de semana o ar seco volta a predominar, então garantindo condições melhores para as atividades no campo. E no próximo período, entre os dias 27 de junho e 1º de julho, a tendência é de tempo bem mais seco. O ar seco vai ganhar mais força sobre o interior do Brasil e vai garantir tempo aberto sobre todo o estado de São Paulo e principalmente no centro e sul de Minas. Então, as condições neste período serão mais favoráveis para a colheita e secagem dos grãos de café. Aqui sobre o estado do capixaba deve voltar a chover neste período, só que é uma chuva bem rápida e isolada. É aquela chuva que não garante umidade do solo e também não deve comprometer as atividades no campo. Juliana. Ok, Nadiara, obrigada pelas informações. Até já. Por aqui, vamos agora aos preços do café arábica no mercado físico nacional. Depois de 2 dias de quedas seguidas, o preço da saca de 60 quilos ontem voltou a reagir positivamente.
Veja comigo que o preço alcançou R$ 486,28, tomando como base o café arábica bica corrida tipo 6, bebida dura para melhor, posto na cidade de São Paulo. A alta no dia foi de 0,90%. Você vê que essa alta ainda não recupera o patamar que a gente via no fim da semana passada, que girava em torno dos R$ 494 a saca, mas ainda assim, no acumulado do mês de junho, o preço do café arábica em São Paulo já subiu 6,37%. Você fica agora com as cotações da variedade no estado de Minas Gerais. Por aqui o café segue sendo assunto agora para o mercado futuro na Bolsa de Nova York, portanto falamos de café arábica. Vamos saber como é que as posições vêm sendo negociadas, porque nós tínhamos queda antes e agora continua caindo café arábica na Bolsa de Nova York. Posição de julho perde 0,68% a $1,37 mais 55 por libra peso. Setembro com recuo de 1,17%, $1,39 mais 30 por libra peso. Dezembro de 2016 com queda de 1,11%, $1,41 mais 95 a libra peso. E março do próximo ano com recuo de 0,99% a $1,44 mais 55 por libra peso. O fato é que sem informações novas, principalmente ruins, infelizmente, em relação ao clima aqui no Brasil, nas áreas de produção de café arábica, e está tendo espaço, os investidores, os negociadores com o café em Nova York para reduzirem os valores que chegaram a ser alcançados até a última semana na plataforma Ice Futures. Bom, e a Agricultura BR daqui a pouco vai trazer para você destaques a respeito do mercado da soja e a decisão de Michel Temer, presidente interino, para a liberação da importação de feijão. E ainda nesta edição você tem informações sobre o clima na região centro-oeste do país e a queda na produção do milho no Distrito Federal. Não saia daí, nós já voltamos. A baixa oferta do feijão no mercado físico nacional, incapaz de suprir a demanda do país, continua sustentando os preços. Segundo uma pesquisa feita junto com o setor produtivo, deve faltar feijão no mercado físico nacional até meados do mês de julho. A oferta só deve voltar a ser suficiente entre os meses de agosto e setembro deste ano, que é quando dá início a colheita da terceira safra de feijão. Vamos acompanhar na tela agora como estão os preços do feijão carioca, nota 8,5, nesta quarta-feira, dia 22 de junho, por todo o país. Acompanhe comigo na sua tela as cotações de acordo com o IBRAF, o Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses. A saca de 60 quilos do feijão carioca, nota 8,5, é negociada hoje na Bolsa do Brás, em São Paulo, a R$ 510. Em Castro, no Paraná, ela vale R$ 480. Rio Verde de Goiás, R$ 495 a saca. Em Lucas do Rio Verde, no estado do Mato Grosso, a saca do feijão carioca nota 8,5 é negociada hoje a R$ 480. Também a R$ 480 em Sorriso, no estado mato-grossense. E em Primavera do Leste, ela chega hoje a R$ 485 a saca. Fabiano, temos uma última notícia de que uma hashtag foi criada recentemente dizendo que o presidente interino do país teria anunciado que a importação do feijão de fora está liberada agora no país, é isso mesmo? É isso sim, Juliana. Na verdade, a hashtag está dizendo uma frase assim: Temer baixa o preço do feijão. E foi com essa hashtag que o presidente interino, Michel Temer, publicou há poucos minutos na sua conta no Twitter que está liberando a importação de feijão de alguns países. Então, eu vou trazer aqui a informação do jeito que foi publicada pelo atual presidente da República, Michel Temer, no qual ele vai anunciar, isso depois de conversas com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que entendeu que a situação do país realmente é muito grave na
questão do abastecimento do feijão. É a maior crise da história. Para você ter uma ideia, são os piores estoques, relação com o consumo é a pior que se existe em toda a história do país. Amanhã o Agricultura BR vai trazer um estudo aprofundado sobre essa questão do oferecimento de feijão no Brasil, mas com essa hashtag Temer baixa o preço do feijão, o presidente interino anunciou que está liberada a importação de feijão de países vizinhos. Esses países são Bolívia, Paraguai e Argentina. E ainda, Michel Temer confirmou que depois que haver um protocolo sanitário assinado com México e com China, Brasil vai importar também feijão destes dois países para garantir o abastecimento interno. Michel Temer, então, usando muito as suas mídias sociais, é um dos mais comentados neste momento na página do Twitter. Você pode acompanhar também no Twitter do Agricultura BR. No centro-oeste do país, enquanto chove forte sobre o estado de Mato Grosso e outras regiões, o estado de Goiás ainda sofre muito com déficit hídrico. Vamos voltar a falar com a Nadiara Pereira na Somar Meteorologia para saber qual é a previsão para essa região do país. Nadiara, como que o clima no centro-oeste deve ficar nos próximos dias? Olha, Juliana, nos próximos dias uma condição bem mais típica da estação. O inverno normalmente é uma estação bem seca sobre os estados do centro-oeste e também com grande amplitude da temperatura. E é o que a gente vai observar agora ao longo dos próximos períodos, porque as instabilidades vão perder força sobre o centro-oeste, o ar seco vai tomar conta e as temperaturas vão ter baixos índices durante as madrugadas, então vai fazer frio ao amanhecer, mas durante a tarde, por causa do sol e também da baixa umidade relativa do ar, a temperatura vai subir rapidamente. Então teremos essa grande amplitude térmica. Por enquanto, as chuvas têm favorecido mais o estado de Mato Grosso do Sul, inclusive o solo está bastante encharcado aqui no sul do estado, o índice de umidade chega até 100% e o excesso de chuva inclusive trouxe problemas para algumas áreas produtoras de milho segunda safra no início deste mês de junho. Só que apesar desse início de mês de junho bastante chuvoso, agora a tendência é que a chuva diminua significativamente até mesmo no estado de Mato Grosso do Sul. Aqui sobre Mato Grosso e Goiás a situação já vem difícil desde o início do outono. Desde o início aí, principalmente no mês de abril, a chuva diminuiu significativamente, fez bastante calor no mês de abril, com isso houve uma grande redução da umidade do solo. Toda esta área em vermelha do mapa apresenta déficit hídrico com índices abaixo de 10%. Agora para os próximos dias, então, tendência de tempo mais seco em grande parte do centro-oeste. Amanhã podem ocorrer algumas pancadas de chuva aqui entre partes do norte de Mato Grosso do Sul e sul de Goiás, mas é uma chuva bem rápida e isolada e no restante da região tempo seco, sol ao longo do dia e temperaturas altas no período da tarde. A máxima passa dos 30 graus em quase todo o estado mato-grossense e também no estado de Goiás, além do centro e oeste de Mato Grosso do Sul. Apenas no sul do estado de Mato Grosso do Sul, a temperatura segue um pouco mais amena nesses próximos dias. Até pelo menos o dia 26 agora do mês de junho, deve voltar a chover apenas na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai. No restante do centro-oeste, teremos predomínio do tempo seco e grande amplitude da temperatura. E neste próximo período, 27 de junho até 1º de julho, o ar seco ganha ainda mais intensidade, então essa é a tendência para os próximos períodos. O inverno vai ser uma estação bastante seca em grande parte do centro-oeste do país. Eu volto com você, Juliana. Ok, Nadiara, obrigada pelas informações. O governo do Distrito Federal decretou situação de emergência por conta da falta de chuva sobre a região entre os meses de fevereiro a abril deste ano. O volume reduzido de chuvas nessa época fez com que o governo tomasse essa decisão para auxiliar os produtores na renegociação das dívidas.
o Distrito Federal não é um grande produtor de grãos do país, mas também sentiu a estiagem afetar a sua produção. Segundo a Emater local, a principal cultura afetada foi o milho, que teve uma falta de água numa fase muito importante, que era a fase de enchimento de grãos nas espigas. Faltou água e, por isso, as espigas tiveram grãos pequenos e leves. A Conab, no seu último relatório, ela também constatou essa queda na produtividade das lavouras de milho no Distrito Federal. Acompanhe comigo na sua tela. A gente tem aqui os preços médios da soja, a gente pode voltar aqui de volta para o estúdio. Já você de casa acompanha com a gente estas informações. Agora sim, vamos continuar falando do milho no Distrito Federal. Veja que a Conab estima uma área de 62.600 hectares plantados com milho, sendo milho de primeira e segunda safra para a temporada atual no Distrito Federal. Essa área sofreu uma redução de 4% em relação à área cultivada na safra passada. A produtividade média, que é o que chama atenção, ela caiu em 47,2% em relação ao rendimento das lavouras no ano passado. No ano passado, ela estava acima de 8.000 quilos por hectare, agora está em 4.391 quilos. Com isso, com uma produtividade bem mais baixa, somada também a uma pequena redução de área, a produção deve cair em quase 50%, derrubando em até 274.900 toneladas a estimativa para a produção de milho no Distrito Federal. Esse volume que a Conab estima agora é 123% inferior em relação ao que a companhia estimava no início do ciclo. Tudo isso devido a essa queda na produtividade nas lavouras do estado. Por aqui a gente segue falando sobre milho. Vamos agora saber do mercado futuro do grão aqui no Brasil. Acompanhe comigo os negócios na BMF Bovespa neste momento, onde as posições de mais curto prazo, julho e setembro, vêm operando com queda. A de julho cai 1,15% e negocia o cereal a R$ 42,25 a saca. A posição de setembro é a que tem a maior liquidez e cada saca é negociada agora para essa posição a R$ 40,11. Leve queda de 0,02% ou praticamente na estabilidade. O milho para entrega em novembro vale agora R$ 43,70, com alta na posição de 1,32%. E a posição para janeiro do ano que vem sobe também, sobe ainda mais, sobe 1,61% e negocia a saca de 60 quilos a R$ 44,30. Você acompanha agora mais cotações do cereal pelo país. Por aqui, a Agricultura BR traz as informações agora para o mercado brasileiro da soja. Soja que, em linha geral, nas principais praças produtoras, principais estados com produção no Brasil, segue em alta no acumulado dos últimos 30 dias. Entretanto, os valores encontrados nesta quarta-feira, comparados com aquilo que acontecia ontem, terça-feira, e também na segunda-feira, tem uma leve redução. Resultado direto também do que aconteceu com o dólar. O dólar teve uma redução nos valores negociados, dólar comercial aqui no Brasil, e também em relação à soja em Chicago, que tivemos aí alguns pregões, principalmente desta última terça-feira, no qual soja recuava. Então vamos ver agora como é que vem a soja evoluindo com os valores. Soja é um produto que sobe no Brasil nos últimos 30 dias. Você vai ver agora a divisão por estados. Eu começo pelo estado de Mato Grosso. Preço médio da soja no dia 21 de maio era de R$ 79,50 a saca de 60 quilos. Encerrou o mês com R$ 84,00 a saca. No dia 3 de junho subia para R$ 84,75 a saca de 60 quilos. No dia 8 desse mês chegou a R$ 88,25. Dia 14, na semana passada, chegava a R$ 88,75. Os valores apresentaram recuo nesta semana e agora
quarta-feira, 22 de junho, fica em R$ 87,00 a saca de 60 quilos. A alta para a soja no período analisado é de 9,02%. Então, alta nos últimos 30 dias, 9,02%. O que aconteceu com soja nesta semana é de certo modo, perder um pouco do desempenho por conta desses fatores, dólar comercial e também soja recuando na Bolsa de Chicago. Vamos ver agora Goiás, como é que está Goiás na relação aos valores médios praticados no estado. Atenção Goiás, porque no dia 21 de maio o valor era de R$ 80,75 a saca de 60 quilos. Eu lembro sempre que a metodologia considera a mínima e a máxima diária em cada um dos estados para se chegar numa média simples. E em Goiás, dia 21, era R$ 80,75 o valor da saca de 60 quilos. Encerrou o mês em R$ 81,25 a saca. No dia 3 de junho, alcançou R$ 83,00 a saca de 60 quilos. No dia 8, R$ 86,75 por saca de 60 quilos. Na última sexta-feira, atingiu o maior valor do período analisado, R$ 88,50. Nesta quarta-feira, dia 22, os valores recuaram para R$ 87,00. Mesmo com esse recuo que aconteceu para esta semana, segunda, terça e quarta, o estado de Goiás tem valores em alta no acumulado de 30 dias. Essa alta é de 7,73%, portanto, Goiás segue com alta para os valores da soja. Cai um pouco o desempenho nesta semana. Vamos mais um estado, são os principais estados produtores do país. Centro-Oeste primeiro, você vê que Mato Grosso do Sul tinha no dia 21 de maio, R$ 76,75 por saca de 60 quilos. Encerrou o mês com R$ 81,00 por saca. No dia 3 de junho, R$ 82,75 por saca de 60 quilos. No dia 8, o valor médio, considerando máxima e a mínima diária, R$ 86,00, mesmo valor encontrado na última sexta-feira, e agora, dia 22, R$ 84,50 o valor da saca de 60 quilos no estado de Mato Grosso do Sul, também apresentando uma certa queda no desempenho para esta semana. Segunda, terça e quarta apresentou queda, mas é alta no estado do Mato Grosso do Sul. A alta no Mato Grosso do Sul chega a 10,11% nos últimos 30 dias. Dando sequência, nós temos aqui mais um estado. O estado apresentado agora é o Paraná, é o segundo maior produtor de soja do Brasil. No dia 21 de maio, tinha um valor de R$ 84,25 para o estado do Paraná e encerrou o mês a R$ 88,75 a saca de 60 quilos. No dia 3 de junho, o valor praticado era de R$ 91,50 a saca. No dia 7, R$ 93,90 a saca de 60 quilos. No dia 17, sexta-feira, R$ 93,00 a saca. Nesta quarta-feira, dia 22, os valores vêm para R$ 92,25. A alta também para o estado do Rio Grande do Sul, essa alta de 5,25%, também perde desempenho nesta semana. Principalmente essa terça-feira foi de queda de desempenho para os valores da soja nos estados produtores. Bom, por aqui a gente continua trazendo os destaques para os valores praticados. Agora vamos ver o estado do Rio Grande do Sul. Você tem aqui Rio Grande do Sul, que no dia 21 de maio tinha um valor médio de R$ 83,75. No dia 31, R$ 85,00 o valor da saca de 60 quilos. No dia 3, R$ 88,50. No dia 13 de junho, que era numa segunda-feira, eram R$ 92,00 a saca de 60 quilos, é o valor máximo aqui desse período analisado. Na sexta-feira, recuava para R$ 90,50 e agora recua para R$ 88,50 a saca de 60 quilos. É uma queda nessa semana, como aconteceu em todos os estados, mas ainda assim o estado do Rio Grande do Sul, nos últimos 30 dias, apresenta alta superior a 5,2%.
encerrar o programa, vamos acompanhar agora o preço da soja negociada em Chicago, que está bem desvalorizada nos últimos dias. Vamos acompanhar na tela, então. Veja que a soja que alcançava dias atrás quase a marca dos 12 dólares por bushel, agora vem bem abaixo disso. A posição de julho vem a 11 dólares 38 centes mais 25 por bushel no momento, com queda de 0,44%. Agosto, vem operando em alta neste momento, não em queda. Agosto sobe 0,5% agora e é negociada a 11 dólares 38 centes mais 25 por bushel, também no mesmo valor do que a posição de julho. Setembro sobe 0,44% e vem negociada a 11 dólares 22 centes mais 75. E novembro, 11 dólares 16 centes mais 25 por bushel, subindo 0,49%. Vamos saber como é que está o dólar comercial negociado, então, aqui no Brasil. Ele vem rondando ali entre 3,39 e 3,40. Vamos saber como é que vem os valores. Vinha com ligeira queda no começo do programa, agora alternou aqui, agora vem queda mesmo. A queda se acentua para o dólar comercial no Brasil, chega agora a um recuo de 1,05%, recuo para o dólar comercial negociado no país. R$ 3,37 mais um é a referência para dólar comercial, queda acima de 1% neste momento para a moeda norte-americana. Bom, essa edição fica por aqui. Tenha uma excelente tarde e obrigada pela companhia. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.